Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta quarta aula, vamos falar sobre a teologia da vocação. Será o nosso palestrante de hoje, o padre Danilo Pacheco, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. A primeira questão que eu gostaria de colocar desse quarto tema, né, e dessa segunda etapa da Escola Justiniana, é que nós vamos falar um título de indicações de reflexão, né? Quando a gente fala de teologia, nós estamos se relacionando à ação de Deus para com o ser humano. Então, é uma coisa que vem um pouco da nossa reflexão de vida de fé, de experiência de Deus. Então, nós faremos umas 4 ou 5 indicações de reflexão e a gente vai tentando acompanhar, então, essa exposição e, ao final, se alguém quiser fazer uma intervenção, fica à vontade. Pode passar. Bom, então, teologia da vocação. Uma pequena introdução. Abordar o tema da teologia vocacional é, antes de tudo, se dar conta do processo da criação e da salvação. Como disse, falar de uma teologia é falar de Deus. Então, nós temos que partir do começo. Então, a noção teológica de vocação, ela não pode partir já da vocação do bispo, do padre, da freira, do frei, mas ela tem que partir do processo do ser humano, da criação. Então, nós vamos nos dar conta, para falar desse processo da teologia vocacional, da criação e da salvação. A criação é o chamado de Deus, a salvação é um Deus que atrai esse ser humano que na criação está presente, mas que responde. Então, criação e salvação. Então, como está escrito aí, abordar o tema da teologia vocacional é, antes de tudo, se dar conta do processo de criação e salvação, que no amor, Deus nos cria por amor e nos salva no amor, não é? Que no amor está submetido todo homem e toda mulher. Nós, todos os seres humanos, estamos sobre o crivo do amor de Deus, somos criados e somos reconduzidos à salvação, nós somos reconduzidos a esse Deus que nos cria através da salvação, né? Falar de uma teologia não é fácil, né? Porque não é simples, porque nós partimos da visão humana. A visão humana é sempre limitada. Falar de Deus, que é o ilimitado, a partir da nossa limitação, não é uma tarefa simples. No entanto, nós vamos constatar a nossa existência, estamos aqui, olhamos para o nosso entorno e nos damos conta de toda a criação, né? E a partir da nossa noção de fé e de experiência, porque só podemos falar de Deus a partir da noção de experiência que fazemos com Ele,
e aí o dom da fé, daí ser uma abordagem teológica, ou seja, nós vamos falar do ponto de vista de um Deus que nos cria, de um Deus que nos chama, de um Deus que nos convoca a uma resposta. E quando nós falamos de salvação, é um Deus que nos atrai, é um Deus que vai em direção ao ser humano. Então, a partir daí, nós temos a possibilidade de uma interpretação relativamente segura. O que a gente quer dizer com isso? A partir da nossa experiência de fé, a partir da constatação de todo mundo criado, a partir da constatação das nossas relações, nós podemos falar, então, de alguma forma, de uma vocação a partir da manifestação de Deus. Ou seja, então, a teologia da vocação. Então, nós iniciamos a partir dessa reflexão. Vamos passar. O ponto de partida é justamente compreender, assimilar que Deus tomou a iniciativa de criar e dar ordenamento a todas as coisas, né? Então a gente olha o mundo, olha todas as coisas criadas, olhamos o ser humano, as civilizações, e nós nos damos conta que Deus toma a iniciativa de criar e ordenar todas as coisas. Na criação, encontra-se o ser humano como principal interlocutor do Deus que cria, a partir de uma profunda relação. Só o ser humano é que pode corresponder a esse Deus, só o ser humano pode ouvir esse Deus, e só o ser humano pode se dar conta que ele existe por conta desse Deus, né? De maneira reflexiva. As outras criaturas dão glória a Deus, né, conforme a sua existência, conforme a sua possibilidade. Agora, de modo racional, como nós estamos tentando fazer aqui, né, a partir de uma noção de experiência, tentar trazer metodologicamente uma fala teológica, é só o ser humano. Então, nós somos interlocutor de Deus. E quando a gente diz que Deus cria a partir de uma profunda relação, justamente porque Deus é uma comunhão de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É por conta dessa comunhão trinitária, é por conta dessa relação que a criação surge do centro de Deus, do amor de Deus, porque Deus é relação intensa, é comunhão. Então, na confluência do chamado divino com a resposta humana, nasce a concepção teológica de vocação. Então, trocando em miúdos, o que é que significa falar de uma teologia da vocação? Escutar um Deus que chama, né? Vocação é chamado. E à medida que a gente escuta, a gente responde. Então, é uma confluência, é um encontro. Deus chama, o ser humano responde. Aqui nasce essa concepção teológica, antropológica da vocação. Teológica, porque é Deus que chama, antropológica, porque é o ser humano que responde. Feita essa pequena introdução, agora nós vamos discorrer sobre o tema, né? Qual é o significado da palavra vocação? Nós vamos começar a partir dessa noção do significado. O significado do termo revela que a iniciativa é sempre de Deus. Não é o ser humano que se dá o ser. Quem nos dá o ser é Deus. Então a iniciativa é dele, né? Deus propõe, Deus nos dá o ser, e o ser humano dispõe nessa história que Deus se revela, né? A palavra vocação deriva do verbo latino vocare, que significa simplesmente chamar. Deus chama. Chama o quê? A vida. Deus nos cria. Deus cria todo o mundo. Deus dá ordenamento a todas as coisas. Então, vocação é isso. Vocação é chamado. Então, ela é, pois, a tradução do termo vocazione, que, por sua vez, quer dizer chamado, chamada, convite, apelo. Por trás de todos esses termos está a raiz vós, vosses, ou seja, vós. Portanto, vocação quer dizer tão somente chamamento ou chamado, nada mais. Então, Deus nos chama à vida. Por isso que, lá na introdução, eu disse que falar do processo de uma teologia vocacional é se lembrar que Deus cria. Cria para o quê? Para a salvação.
Deus cria, a ação de Deus. A salvação é a ação de Deus na resposta do ser humano. Então, a vocação, primeiro passo para entender a sua teologia, é chamado, é apelo, é atração de Deus, né? É oferta de Deus para nos atrair a Ele. Isso é o significado mais profundo, mais radical da vocação. E nós vamos logo entendendo que a vocação à vida é o ponto principal, né, que nós devemos prestar atenção nessa noite. Um Deus que chama a vida e um Deus que dá a possibilidade da salvação. Podemos passar. Do aspecto semântico, do aspecto etimológico, digamos assim, daquilo que significa a palavra vocação, que resumidamente, voz, chamado, e quando a gente fala de voz chamada, a gente fala de ouvir, né? O aspecto trinitário do chamado. Nós falamos na introdução que Deus cria a partir de uma noção de relação, porque Deus é relação. Então, nós não podemos falar de uma teologia vocacional sem não se relacionando, não lembrando da questão das três pessoas da Trindade, né? O aspecto trinitário da Trindade. Então, se queremos uma noção primordial e fundamental de uma concepção teológica da vocação, temos que partir do início, né? Deus cria. Essa é a primeira constatação. E o que é que nós podemos vislumbrar desse Deus que cria? O primordial elemento é que este Deus é relação. Uma comunhão de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunhão em si. Deus em si é pessoa. Deus em si é uma relação de pessoas. Uma relação intensa, fecunda, amorosa. É uma relação, é uma comunhão tão intensa em si, tão fecunda em si, que não pode se conter. Deus é tão grande, tão íntimo de si mesmo e das três pessoas. O Pai é tão íntimo do Filho, o Filho é tão íntimo do Pai, que no processo do Espírito se relacionam que eles não puderam se conter. As três pessoas que revelam um só Deus. Não pôde se conter, né? E dessa comunhão tão intensa em torno de si, faz emergir a criação. É a explosão do divino amor, como vai dizer Padre Justino, né? É o Big Bang divino. Interessante que a ciência fala, né, querendo encontrar as causas, né, materiais da criação, a linguagem de fé está querendo buscar a causa teológica da criação. Mas é interessante que a ciência fala também de uma explosão, né? E a teologia também fala dessa explosão, só que a explosão que a teologia diz é desse amor divino, desse querer divino, dessa relação intensa. Então eu coloquei aqui, entre aspas, esse Big Bang divino. O cosmos, o mundo, a criação, ela surge justamente dessa intensa comunhão e relação de um Deus em si que propõe um outro diferente de si. Ou seja, o ser humano não é Deus, né? O ser humano é um outro de Deus, né? É um diferente de Deus. No entanto, esse diferente, que é o ser humano, é a criação, né? A gente tem que falar aqui de criação. Na criação, o ser humano. Essa criação, e na criação, o ser humano é acolhido, amado e atraído constantemente para o interno, para o âmago, para o centro do Criador. Então, embora não sejamos Deus, mas nós somos acolhidos, amados, atraídos, que nós participamos desse amor. Então, nós podemos falar desse amor a partir da experiência. Deus, comunhão de três pessoas, cria no amor e para o amor. Aqui está a noção do chamado mais radical do ser humano como parte de toda a obra criadora de Deus. Então, esse aspecto trinitário. Nós somos obra de um Deus que se relaciona. Por isso,
nós fomos criados em um entorno, ou seja, em um mundo, com tantas coisas, com todo um sistema, né? E que a ciência, que não é adversária da fé nem da teologia, vai nos mostrando que temos tantas galáxias, tantos planetas, etc. e tal, justamente porque é obra da criação de Deus, né? É obra do amor de Deus. Um amor tão intenso, um amor tão profundo, que cria todas as coisas. Então, falando da parte de Deus, Deus cria. Deus cria. Deus nos dá o ser. Deus dá o ser a todas as coisas. Um outro passo. Agora nós temos que entender a resposta humana a esse amor. Nós só podemos falar de uma teologia da vocação quando Deus chama e o ser humano responde. Na verdade, é uma teologia antropológica. É um Deus que age, é um ser humano que responde, né? Então, a resposta humana é esse amor de Deus. A criação é amor. Não nos esqueçamos que o autor sagrado, ou os autores sagrados no Gênesis, faz questão de dizer que quando Deus cria, ele vê que era bom. Ele viu que é bom, né? Então, essa bondade é reflexão do amor de Deus, né? Reflexo do amor de Deus. Ao se deparar com o fato da criação de Deus, nela, o ser humano é interpelado. Na verdade, o ser humano se interpela. O que sou eu? Por que eu estou aqui? A pergunta que nós podemos nos fazer, por que eu e não nada, né? Por que eu estou aqui? Então, o ser humano na criação é o único que é capaz de perguntar, de se interpelar, e por isso é capaz de uma linguagem teológica, né? Se perguntar a partir do Criador, né? É claro que sempre numa linguagem limitada, né? A linguagem do ser humano para falar de Deus é sempre limitada. Porém, nós podemos ter alguma segurança. Então, o ser humano é aquele que tem a noção que um outro, ou seja, Deus, nós somos obras da mão de um outro, né? Lhe deu o ser. Essa primeira constatação, né? Talvez a plantinha não saiba disso, talvez o cachorro não saiba disso, talvez a estrela não saiba disso, embora o próprio fato de ser criação já louva a Deus, porque as criaturas, né, louvam a Deus, e São Francisco nos ensinou isso, né? Mas o ser humano é aquele que é capaz de ouvir a voz de Deus, experienciar Deus e se perguntar, né? Quem é esse Deus? Por que eu estou aqui? Né? Então, é aquele que tem a noção que um outro lhe deu ser. E aqui eu coloquei um outro em palavras maiúsculas, né? Em letras maiúsculas, justamente por causa que esse outro é justamente o Criador, Deus, né? Deus cria e coloca o homem como administrador da criação, né? Nós somos administradores dessa criação. E na esteira da história, lhe entrega a moral dela. E aqui nós vamos percebendo como a compreensão teológica da vocação, ela é muito séria. Por quê? Porque Deus, ao nos criar, Deus nos cria dando-nos a uma história. Deus nos dá uma história. E quem cuida da moral da história? Quem é o guardião dessa história? O ser humano. A criação supõe uma resposta a Deus que se revela. Por que nós podemos entender que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito Santo? Não é uma invenção do ser humano, é uma constatação, uma experiência. Deus se revela, né? Se revelou a Moisés, né? Moisés não sabia muito bem o que estava acontecendo, era uma sarça que não se consumia. E aí ele disse, quem és tu? E ele vai dizer, eu sou, né? E aí Deus vai, pouco a pouco, se revelando. Na plenitude dos tempos, enviou seu filho, etc. e tal, e só podemos compreender isso na dinâmica do Espírito Santo. Então, tudo isso é uma constatação de um Deus que se revela. E Deus cria e vai em direção ao criado. Não é o ser humano que inventa Deus. É Deus que, tomando a dianteira, tomando a iniciativa de nos criar, para que nós possamos compreender tudo isso, ele se revela, né?
Ir em direção é o mesmo que atrair para si, né? Nesse momento, podemos ir? Acolhe o viés salvífico. Lá no início nós dizemos que falar de teologia vocacional é falar da criação e salvação. A criação é essa constatação. Deus nos deu a vida. Deus nos chamou. Essa resposta todos nós demos, né? Deus nos deu a vida. E quando ele se revela, ele se mostra e nos atrai para ele. Ele vem em nossa direção. E à medida que nós respondemos essa atração de Deus, é o gesto salvífico. Nós saímos de Deus e voltamos para ele. O processo de vir de Deus é a criação, o processo de voltar para Deus é a salvação. E é no processo salvífico que nós respondemos à nossa vocação, entendendo que nós somos convocados à vida, chamados à vida a partir desse Deus. Então, ser atraído para a origem de todas as coisas é a finalidade de toda existência. Portanto, vocação fundamental de toda a criação, e nela o ser humano. O chamado de Deus é uma via de mão dupla. Deus cria e salva. Deus nos dá a vida e nos chama justamente a voltar para a origem. Dá a existência em um curso histórico, como já tinha dito, e neste curso estimula a vivência de valores advindos da comunhão relacional da origem trinitária. O termo vocação é justamente chamado, né? E quando Deus nos chama, nos dá a vida, nós somos obra do íntimo de Deus, né? De um Deus que se relaciona. E desse íntimo de Deus, Deus nos dá também a possibilidade de, nessa história, viver, seguir a nossa vida, seguir essa história como guardião dessa história, a partir dos valores advindos dessa comunhão. É o que nós temos aí a partir do dado revelado, né? Os mandamentos que são instruções para a vida, o próprio Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, etc. e tal. Então, nossa vocação tem uma resposta ética. Comunhão relacional da origem trinitária, ou seja, do centro de Deus vem também essa revelação, por isso que Deus se revela na palavra para nos ensinar como viver, como bem viver, né? E quando nós não acolhemos esse bem viver, tem toda aquela história do pecado, etc. e tal, né? Então, a noção de resposta ao Deus Criador é sempre o viés salvífico presente de modo teológico no cerne de toda a vocação. Então, Deus cria para quê? Para nos salvar, né? Deus cria com a finalidade de nos salvar. Salvar é o quê? Voltar para a origem. Mas nesse processo de volta, nós estamos respondendo a um Deus que chama, nós estamos vivendo a nossa vocação, estamos respondendo a nossa vocação, estamos vivendo de acordo, ele nos ensina, essa é a finalidade. Para que é que nós existimos, né? Para ser reflexo desse amor de Deus. Nós existimos para experimentar Deus. Nós existimos para sair de Deus e voltar para Ele. Então, aqui está a raiz, né, da teologia vocacional. E quais são os desdobramentos do curso da história? Ao vislumbrar o chamado Criador de Deus e a dimensão salvífica no interior da resposta humana, entendemos a partir daqui que a resposta vocacional do homem e da mulher se dá no curso da história, como já dissemos, né? Não existe uma história sagrada e uma outra profana, mas uma só, essa que está em curso. Porque, às vezes, quando nós pegamos as escrituras sagradas, a impressão que dá é que nós estamos falando de um outro tempo, de um outro lugar, de uma outra história, né? Que nós estamos em uma história caída e que a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas é uma outra história. E, na verdade, não. Deus se revela nessa história que está em curso. Então, essa história
ela não é nem profana e nem sagrada. Ela é a história de um Deus que se revela. A sacralidade ou a profanação vai depender do homem que cuida da moral, da mulher que cuida da moral, do ser humano que cuida da moral dessa história, né? Então, como já tinha dito, essa é a história a mesma que abarcou a resposta de Abraão, de todos os patriarcas, de Moisés, de todos os profetas. A história, inclusive, ressignificada e planificada por Jesus da encarnação, né, que fez os apóstolos e todos os santos responderem ao chamado, é a história em que estamos respondendo ao chamado de Deus nesse momento. Por que eu chamo a atenção para esse dado? Porque Deus é um Deus que se revela na história. Essa história, ela é história salvífica, porque nós respondemos a Deus nela. Nós somos os guardiães dessa história. Nós cuidamos da moral dessa história. Portanto, a nossa vocação, ela tem um dado salvífico. E a não resposta, a não correspondência a esta vocação, tem um dado de perdição. Então, isso é muito importante, porque a mediação histórica, ela é nada mais, nada menos do que a nossa vocação, né? Nós respondemos a Deus, por exemplo, Moisés, voltando, Jacó, Isaac, Abraão responderam num tempo. Nós estamos respondendo em outro tempo. Mas Deus é o mesmo, porque Deus não tem tempo. Deus não tem ontem nem amanhã, Deus tem só o agora, né? O homem é que muda de tempo e de espaço. Então é muito importante isso, porque quando a gente vai para a Sagrada Escritura, nós não estamos falando de uma história diferente, de um mundo diferente. Nós estamos falando de um hoje de Deus. Portanto, nós somos afetados por Deus em todos os momentos, né? Nossa resposta se dá no cotidiano da vida, né? Onde é que nós respondemos a nossa vocação? No nosso dia a dia. Quais são as opções que eu faço? Qual é a condução que eu dou à minha vida e ao entorno que eu estou? Então, isso é a nossa vocação de maneira teológica, porque Deus está nos chamando sempre. Portanto, leigos, ministros ordenados, consagrados, devem buscar responder a contento o chamado e a vocação de Deus. Portanto, falar de uma teologia da vocação é compreender que este processo se dá na história. E o que vai dar essa história uma tonalidade de força é a encarnação, né? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sujeito à lei, conforme Gálatas 4:4, né? Então a vocação, ela passa a ter uma tonalidade de atenção a um Deus que se oferta constantemente para a nossa salvação. Vocação é a orientação profunda que eu dou à minha existência. Como é que eu vivo, né? Qual é a minha opção fundamental? É pela alteridade, ou seja, lembrando que Deus é relação, lembrando que Deus é comunhão, e nos cria porque é, antes de tudo, comunhão, ou eu conduzo a minha vida para o egoísmo, né? Achando que eu sou o centro, achando que eu sou Deus. Não nos esqueçamos que o grande problema nos elucidado pelo livro do Gênesis é que o homem, ao comer do fruto proibido, quis ser como Deus, né? A serpentezinha lá foi dizer, se você comer, vai ser como Deus. Então, a vocação é justamente a orientação profunda que dou à minha existência. E o ser humano, aqui também vai nascer uma concepção importante, que aí só o ser humano tem, que é a liberdade. O ser humano pode responder positiva ou negativamente o chamado de Deus. Positivamente nós já falamos, né? É responder a esse amor, porque nós nascemos no amor e para o amor. Agora, nós podemos responder negativamente, que significa se fechar, excluir a presença e dinâmica de Deus na vida, é não aderir ao caminho de volta, é optar por uma via não salvífica. Nós podemos, né? E aí, a teologia vocacional supõe a liberdade. Só o ser humano é livre.
Só o ser humano é dotado de escolha. Só o ser humano é um ser de vontade. Nós podemos não aderir. Podemos não aderir, talvez por ignorância. Podemos aderir, talvez, por uma limitação, já que estamos na história, por uma limitação histórica. Podemos não aderir também por liberdade. Eu olho, acho que isso não vale a pena e não correspondo. Isso pode acontecer. E Deus nos dá essa liberdade. E aí Santo Agostinho, um grande santo da igreja, que vocês conhecem muito bem, vai dizer que Deus cria sem a consulta de ninguém. Deus não nos consultou. Deus, quando nos deu o ser, Deus não perguntou a gente queria nascer, de fato. Né? Deus cria sem a consulta de ninguém. Mas não salva sem a permissão do indivíduo. Deus nos coloca na existência, nos coloca no tempo, nos coloca na história, mas o processo de recondução para si vai depender da nossa liberdade, se nós queremos ou não. Então, sem a nossa permissão, Deus não rompe o lacre da liberdade humana. Interessante isso, né? Deus não rompe o lacre da liberdade humana. A vocação é também a confluência do primado de Deus e da livre resposta do ser humano. É nesse encontro, nessa confluência, que nós vamos, então, entender que Deus nos chama a uma resposta. Né? Temos liberdade. Temos liberdade para responder ou não. Por isso que o trabalho vocacional, ele não é apenas um trabalho de recrutamento. Não é. Não é apenas. Ou seja, gente para colocar nas pastorais, nas casas de formação, nos seminários, nos conventos. O trabalho vocacional é aquele trabalho de resposta geral ao Senhor. É um trabalho de ajudar o ser humano a viver bem consigo mesmo, com Deus, com o outro e com toda a ordem da criação. Então, a vocação, ela é uma visão muito mais ampla do que nós estamos habituados a pensar. Podemos mais um? Chamado e resposta vocacional em síntese. Sinteticamente, do ponto de vista teológico, a vocação fundamental do povo de Deus é fazer memória. Lembremos que o culto cristão, como centro, é fazer isto em memória de mim. Tudo o que o povo de Deus faz é fazer memória. No Antigo Testamento, o povo faz memória da Páscoa, né? Lá, quando Deus liberta o povo do Egito. Né? Quando Deus liberta o povo do Egito. Nós, cristãos, fazemos memória da nova aliança. Né? Nós fazemos memória da nova aliança de um Deus que se fez carne, do alto da cruz se entregou, ressuscitou, nos deu vida e vida em abundância. Então, do ponto de vista teológico, a nossa vocação fundamental como povo de Deus é fazer memória. Lembrar e atualizar a ação de Deus no curso da história. Isso é importante. Não é apenas uma simples memória. Essa memória torna atual. Né? A liturgia nos coloca novamente no tempo de Deus. Porque Deus não tem nem ontem, não tem passado, não tem futuro. Deus só tem o agora. Então a liturgia nos coloca, nos tira do cronos, do tempo cronológico, do tempo do relógio, para o tempo da qualidade, para o tempo do eterno. Né? Então, fazer memória de um Deus é atualizar a ação de Deus no curso da história. Deus convoca. Deus nos reúne como povo. Né? A igreja é, antes de tudo, convocação de Deus. E nessa convocação, Deus fala e age na história. Deus se revela. Como dizia no início, nós só falamos que Deus é Deus porque ele se revelou. Né? Nós podemos chamar Deus de Pai, Deus de Filho, Deus de Espírito Santo, porque ele assim se mostra. Né? Então Deus convoca. Fala e age na história. E quando ele convoca, ele também provoca, ou seja, põe a história em curso. Né? Deus coloca a história em curso. Deus dá o início. Deus convoca e provoca, ou seja, coloca a história em movimento, em curso,
e constitui o ser humano como guardião dessa história. Aqui está o X da questão. O ser humano é o guardião dessa história. Cabe ao ser humano evocar, fazer memória, né? Atualizada da constante ação de Deus. Viver sob o signo, sob o sinal de seus mandamentos, instruções de conduta para o bem viver. Repare que nessas três palavras nós temos um radical comum. Convoca, provoca, evoca. Né? Vocare, chamado. Então, nós podemos dizer que tudo que nós fazemos na vida em resposta a esse Deus é vocação. Né? Então, a nossa compreensão vocacional, ela toma uma amplitude, ela abre o leque. Né? Geralmente, nós estamos muito reduzidos a uma teologia das vocações específicas, né? Que é muito importante. É também uma resposta a esse Deus que nos chama. Mas, se nós não tivermos essa compreensão mais alargada, nós não viveremos a nossa vocação específica de modo profundo. Então, acredito que falar de uma teologia da vocação numa noite como essa é justamente começar, ou melhor, aprofundar ainda mais essa noção de experiência de Deus que nós temos. Podemos ir adiante? E aí, a necessidade que nós temos de responder ao chamado do Senhor em chave antropológica de inclusão. O que é isso? Né? Se nós falamos que uma teologia é justamente o primado de Deus, a ação de Deus, a antropologia é a resposta do ser humano. Mas essa resposta, ela requer uma inclusão. Porque se for uma chave de exclusão, nós temos também direito de excluir, mas nós não responderemos. Então, ao ser criado e salvo por um Deus que é comunhão intensa em três pessoas, a vocação supõe acolhimento. Acolhimento de Deus, acolhimento de si mesmo, acolhimento do próximo. Né? O acolhimento do eu e do tu para a divina composição de um nós. Deus chama pessoalmente, mas Deus sempre se identifica como Deus de um povo. Deus chama um povo, um nós. É claro que esse nós, né, esse povo, nasce de uma relação eu-tu. Né? Então, esse nós que forma a identidade de um povo sob a batuta, sob a maestria de Deus, e essa maestria salvífica. As 4 relações fundamentais para uma vivência sadia de toda e qualquer vocação é relação com Deus, relação consigo mesmo, relação com o outro e a última, mas não menos importante, a relação com toda a criação, com o cosmos. Mais do que nunca, nós estamos sendo inquiridos pela própria história a cuidar da criação. Porque se não cuidarmos da criação, estamos fadados ao fracasso, ao fim. Então, essas 4 relações fundamentais, ela tem, na verdade, essa função de nos colocar sempre numa chave de inclusão. Relação com Deus, Deus que chama. Eu tenho que ter com Ele, sou chamado a ter com Ele intimidade. Mas se eu tenho só intimidade com esse Deus, vira uma alienação. Um Deus só para mim. Veja que nem Deus ficou só para Ele. Deus, de uma intensa relação, produz a criação. Portanto, a segunda relação fundamental é a relação com o outro. Né? Eu tenho que estar em relação com o outro. Com Deus e comigo mesmo, claro. Né? Me compreender chamado, me compreender parte da criação, me compreender vocacionado, para estar em relação com o outro. Aqui é que está a dificuldade de viver a vocação. A relação com o outro, a chave de inclusão, ela é sempre um desafio. Um desafio que nós vamos respondendo de maneiras diferentes ao longo da história, mas
que reclamam de nós uma resposta nesse viés. E a relação com a criação, como já disse, como lugar da manifestação de Deus, né? Então, a chave de articulação, além de ser antropológica, relação ser humano, Deus, tem que ser também cosmológica. O Papa Francisco tem insistido nos últimos anos, né, no seu pontificado, justamente com essa questão do cuidado da casa comum, né? Naquela grandiosa encíclica Laudato Si, né, ele vai dizer que o ser humano precisa cuidar, inclusive é ato de evangelização, cuidar da casa comum, né? Ele vai falar de crise, e nenhuma crise é só ecológica. Nenhuma crise é só ecológica. A crise é sempre, antes de tudo, social, moral, humana. O que faz a crise ecológica acontecer é uma crise humana. Portanto, falar de vocação é também falar do cuidado com a casa comum, né? E aqui a criação não pode ser uma simples moldura de um bonito quadro, mas deve estar imbricada no processo vocacional. É aquilo que nós ouvimos de São Paulo, a carta aos Colossenses. Por ele e para ele tudo foi criado. Então a criação, embora eu tinha dito no início que a criação não pode, não tem condições, a não ser o ser humano, as outras criaturas não podem fazer uma reflexão como nós estamos fazendo agora, mas cada uma a seu modo dão glória a Deus. Pelo fato, justamente, de estarmos, né, criados, né, damos glória a Deus. Então, isto significa ter clareza que tudo foi feito por ele e para ele, né? Então, essa compreensão do cosmos, cosmológica, também entra na nossa resposta vocacional. E de tudo isso que nós dissemos, claro, de uma maneira muito sintética para a gente compreender qual foi essa indicação de reflexão, agora a maneira conclusiva, pode passar, a última parte. A maneira de conclusão, nós só podemos falar de teologia vocacional porque Deus se revelou. Não foi o ser humano que o inventou, mas antes o constatou. Quando nós vamos lá no Êxodo, né, nós percebemos que não foi um evento teórico, né? Não foi uma formulação para responder às vicissitudes da vida. Mas foi Deus que tomou a iniciativa, Deus apareceu. E o processo de redação bíblico diz que Deus fala com o ser humano. Nesse caso, tomando o ponto de partida do Êxodo, né, que é a partir dali que toda a história é contada, é a partir do Êxodo que nós vamos olhar, inclusive, para o Gênesis como Deus Criador, né? Então, Abraão entra para mostrar, né, a nossa descendência a partir de um Deus que cria, mas nós só podemos falar de um Deus que cria porque é um Deus que se revela. Então, o evento do Êxodo não foi teórico, mas foi uma formulação, não foi uma formulação para responder às vicissitudes da vida. O processo se deu em viés de experiência. São duas as colunas fundamentais da vocação: a teológica, chamada de Deus, e a antropológica, resposta do homem. Sem experiência, nós não podemos ver a nossa vocação. Por isso, a vocação não pode ser para mim. A vocação é experiência de Deus com o meu próximo. A vocação, ela é experienciada. Lembremos aqui, por exemplo, nós estamos ouvindo muito esses dias, na primeira leitura, na semana, de uma carta de Paulo. Geralmente a gente escuta uma leitura do Antigo Testamento, mas esses dias estamos escutando a carta aos Gálatas. Paulo teve experiência de Jesus a caminho de Damasco. E ele se sente apóstolo porque ele encontrou com Jesus. Então, sem essa experiência, sem esse caminho, como lá os discípulos de Emaús, né, que sentiu o coração arder quando eles falavam a Escritura e quando partiu o pão, sem essa experiência, a gente não pode falar desse Deus. Então,
Se nós temos isso colocado de modo metodológico, né? Aquilo que nós chamamos que a teologia é isso, né? É uma tentativa, né? É uma tentativa de falar de Deus, né? A partir de uma constatação. Então, se nós temos essa possibilidade teológica de falar de Deus, é porque antes se experienciou. Então, essas duas colunas fundamentais da vocação, o chamado de Deus e a resposta do homem, a resposta e o chamado só se dá na experiência. A vocação é assim um dom que deve ser buscado por toda pessoa e por toda a comunidade. Através do diálogo com Deus, na oração e na resposta generosa, disponível e atenta. Então, até aqui nós não tínhamos falado de oração. A oração é justamente o lugar, a via comum para essa experiência de Deus e para encontrarmos forças para respondermos a esse Deus. Repare que a vocação, ela é pessoal, porém com um caráter comunitário. Ninguém responde à vocação sozinho. Não nos esqueçamos que nós somos fruto da comunhão de Deus. Então, a vocação é um dom que deve ser buscado por toda pessoa e por toda a comunidade. Por exemplo, a nossa fé. A fé que nós professamos é uma fé recebida. A igreja, ela é apostólica. A fé cristã é uma fé que nós recebemos dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos, da experiência dos apóstolos. Veja que eles viram que o sepulcro estava vazio. E a partir dali anunciaram. Então é dessa experiência. Então como é que eu respondo a esse Deus em relação aos irmãos? Falando daquilo que eu experienciei. E veja que experiência é uma coisa que a linguagem não dá conta de dizer, né? Se a gente passa uma experiência, seja ela muito boa ou seja ela muito difícil, e a gente vai contar, compartilhar com alguém, a gente nunca consegue passar pela palavra o que nós experienciamos. Nunca. É muito difícil, né? E geralmente, quando a gente passa alguma coisa difícil na vida, a gente conta, depois de passado, conta que é uma beleza, né? Acho que é Ariano Suassuna que disse que é ruim de viver, é bom de contar, né? E a experiência do povo de Deus nunca foi uma experiência muito fácil. E por isso se conta, né? Com força, se conta com amor, se conta com cuidado, se conta com zelo. Mas nesse processo de contar não está ali toda a experiência. Então, o que vai marcar a nossa vocação é a experiência com Deus. E que a gente não dá conta de passar essa experiência para o próximo. Porém, alguma coisa a gente tem que deixar. E o que a palavra, o que a evangelização, o que nós podemos dizer um para o outro é apontar, como João Batista, o caminho da experiência. Agora, a experiência é pessoal, né? Então, isso é muito importante. A vocação como resposta deve ser vista na linha do serviço a Deus e ao próximo. Todos somos chamados, mas nem todos podemos responder a contento. É aquilo que nós dissemos. Pode ser que a gente não corresponda, né? Muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos, né? A abordagem teológica da vocação requer sempre aquela sensibilidade ao nosso entorno, que é lugar de Deus. Deus é Deus da história. Deus se revela na história. E aí, nosso amigo Jesus, né, na verdade, ensina que o verdadeiro templo é o ser humano, redimido e transformado. Naquele diálogo lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, quando Jesus conversa com a samaritana fica assim meio cismada, porque ele é um judeu, judeus e samaritanos não se dão bem, e uma das questões é por causa do lugar de culto. E depois dela ter conversado com Jesus, ela faz uma pergunta: você o que é judeu, me diga uma coisa, me responda uma coisa. Quem é que está certo? Nós, samaritanos, que adoramos a Deus aqui no Monte Garizim, ou vocês que adoram a Deus
lá no templo em Jerusalém, a resposta de Jesus é fantástica. Nem aqui, nem em Jerusalém. O verdadeiro lugar de culto a Deus é a vida, é o ser humano, é em espírito e em verdade. Então, lembrando também daquele ensinamento que Jesus faz, né? Quando lhe é perguntado qual é o maior mandamento, Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas como a si mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é esse processo de relação. E para terminar, nós vivemos em um mundo que sofre as consequências de um declínio de sentido. Todos nós somos afetados diariamente por um mundo decaído. Aí nós podemos perguntar, a culpa de quem é? Certamente nossa, que somos guardiães da moral dessa história. Então, em um mundo que sofre as consequências de um declínio de sentido, se faz necessário cultivarmos a espiritualidade e a mística. Ninguém pode responder a Deus sem espiritualidade e sem mística. Ninguém. Ninguém pode. Essas são ferramentas fundamentais para nos permitir ser afetados por Deus e para afetarmos o nosso próximo com o amor que transforma e que ressignifica. Quando nós falamos de amor, hoje é uma palavra muito diluída, né? A gente ama tudo, né? Ama, inclusive, comer alguma coisa, né? Nós diluímos essa palavra, mas o amor aqui é o mais profundo e o mais radical de Deus. Deus é amor. Então, afetar o nosso próximo com o amor que transforma e ressignifica é a vocação comum de todo cristão. Podemos passar? Em suma, a vocação consiste na escuta interior de um apelo que dá sentido e valor à vida inteira. Ela representa o encontro do homem com seu autêntico caminho, fazendo-o centrar-se e realizar-se na dimensão mais profunda da sua existência. Então, isso é uma citação que eu faço do padre José Lisboa, né? Um grande autor das vocações. Ainda não temos, mesmo depois de quase 10 anos do seu falecimento, ainda não temos no Brasil alguém que fale tanto e com tanta profundidade acerca das vocações como ele falou. E eu concordo com isso, que ele falou, por isso faço essa citação, que é isso, né? A vocação consiste na escuta de um apelo, de um sentido e um valor que entra na nossa vida, na nossa existência. É o encontro de Deus com o seu autêntico caminho. Então, falar de uma teologia vocacional, nós temos outras dimensões da vocação, mas falar da teologia é falar de Deus, digamos assim, né? Se é que nós podemos falar de Deus, né? É falar do primado de Deus. E o primado de Deus é esse: é nos criar e nos atrair para si. Então, criação e salvação. Então, em resumo, o que nós temos como indicação para esse tema, para esse quarto tema da escola justiniana, é essa reflexão. Primeiro, nós somos obra de um Deus que cria. Deus cria no amor e para o amor. E nessa criação, Deus nos coloca em movimento na história. O ser humano percebe que ele é fruto de um outro que lhe deu o ser. E percebendo que ele, dentro da criação, percebe um outro que lhe deu o ser, ele vai acolhendo um Deus que se revela. Só podemos falar de Deus porque ele se revela. E nessa revelação, do fruto da criação, nos mostra como viver, a finalidade da nossa existência. Portanto, o caminho de volta é o caminho salvífico. Deus cria para a salvação. E na salvação, nós estamos respondendo à nossa vocação, o chamado que o Senhor nos faz. Por isso, termino dizendo justamente que é no processo de um Deus que vem,
de um ser humano que vai ao encontro, que nós podemos falar de uma teologia vocacional. Eu não sei se eu consegui traduzir aquilo que eu achei mais interessante dessa temática, porque é uma temática mais aprofundada, né? Volta lá, Herbert, por favor, só para eu falar dessas duas obras. E o padre José Lisboa Moreira, que alguns que estão aí na aula conheceu, né? Ele foi um grande religioso vocacionista e produziu uma obra. Essa primeira obra, de 84, foi um ensaio de uma obra maior, essa de 99, e a partir dessa produção do IPV, que é o Instituto de Pastoral Vocacional, e a editora Loyola, ele lançou, além dessa questão da teologia da vocação, ele trabalhou também a teologia das vocações específicas e o evangelho da vocação. Então, são 3 obras que aprofundam muito bem essa temática. Então, para aquilo que nos interessa para essa noite, também já para terminar, já falei demais, né? Praticamente 1 hora, né? Nós começamos 8h05, estamos terminando 9h05. Então, só para dizer que eu achei que o mais importante é nós termos essa síntese, né? Porque não adianta a gente falar mais, até porque a gente não guarda tudo, e até porque também assistir, né, uma formação como essa, né, que tem, né, tem talvez a intenção, entre aspas, de ser uma aula, né, de uma escola justiniana, eu acho que o que vale a pena é a gente fazer uma síntese. Então, eu acho que a síntese mais importante daquilo que nós podemos tirar dessa dimensão: Deus cria, Deus salva. Deus cria sem nos consultar, Deus não nos salva sem o nosso sim, sem a nossa liberdade. Chegamos ao final de mais uma aula e esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz a cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva também em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.